Olá, tudo bem? Estamos dando início a mais uma aula do curso de Atos. Nós estamos, hoje, vamos dar início à nossa aula 7. Então, nossa sétima aula de Atos 2. Estamos chamando esse curso de Atos 2 porque começamos a estudar Atos do capítulo 9 e vamos, se Deus assim permitir, estudar até o capítulo 28. Na aula passada, nós vimos Paulo e Barnabé concluindo a primeira viagem missionária. Agora, capítulo 15, Paulo e Barnabé chegam na cidade de Antioquia, da Síria, e contam como agora muitos gentios que antes não faziam parte da igreja, não faziam parte do reino de Deus, como que muitos gentios agora fazem parte do reino de Deus. Isso causou uma preocupação muito grande em alguns cristãos judeus mais radicais. Atos capítulo 15 vai mostrar que um grupo de judeus cristãos saíram da Judéia, saíram de Jerusalém e foram até Antioquia, na Síria, que era a cidade que estava patrocinando as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e vão questionar se esses gentios estão cumprindo a lei do Velho Testamento. Isso vai gerar uma polêmica e por causa disso, então, Paulo e Barnabé vão ser enviados até a igreja de Jerusalém para discutirem essa polêmica que surgiu entre os cristãos. Então, convido você se quiser pausar esse vídeo e estar lendo com calma todo o capítulo 15, versículos de 1 a 35, que é todo esse assunto que envolve essa polêmica, sinta-se à vontade para fazer isso. Então, vamos lá. Atos, capítulo 14, como eu já disse, Paulo tinha mostrado que agora os gentios fazem parte do evangelho. Então, agora, um grupo de cristãos judeus mais conservadores, né? Eles vão até a igreja de Antioquia. Prestem atenção no versículo 1, Atos 15, 1, o texto fala assim, ó, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, dizendo o seguinte, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Então, não podeis ser salvos. Então, o que está acontecendo aqui? Na cabeça de alguns judeus cristãos, que eram do partido dos fariseus, ou seja, eram aqueles mais conservadores, eles ainda achavam que deveriam continuar guardando a lei de Moisés. Sendo que agora, na nova aliança, nós não estamos mais debaixo da lei. A lei foi cravada na cruz com Jesus. Porém, eles queriam que os gentios também fossem circuncidados, de acordo com a lei do Velho Testamento. Porém, nós não estamos mais debaixo da lei. Os cristãos não estavam mais debaixo da lei. Ninguém era obrigado a continuar sendo circuncidado. E o problema é que eles estão dizendo que se alguém não fosse circuncidado, não poderia ser salvo. Mais tarde, no versículo 5, eles vão falar assim, então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então, o problema aqui não é uma questão de opinião. O problema aqui não é que um grupo de cristãos gostam de uma coisa de um jeito e alguém gosta de outro, e aí, de que jeito que a gente faz? A questão aqui é que um grupo de cristãos, judeus, não é o fato de se tornarem cristãos que eles deixaram de ser judeus. Eles eram judeus porque eram descendentes de Abraão. Porém, o que eles não estavam entendendo, esse grupo de cristãos judeus não estavam entendendo, que nós não estamos mais debaixo da lei. Nós não temos mais que circuncidar ninguém.
Agora, se eles quisessem circuncidar os filhos deles, é problema deles. O problema é que eles estão exigindo que os gentios também fossem circuncidados. Por causa disso, então, os irmãos de Antioquia mandaram Paulo e Barnabé, que tinham feito a primeira viagem missionária, para Jerusalém, para resolverem essa polêmica, para discutirem esse assunto, para entenderem se realmente agora, dentro do cristianismo, as pessoas ainda estavam tendo que continuar ser circuncidadas ou não. Então, por isso Paulo e Barnabé vão até Jerusalém, porque foi de Jerusalém que partiram para Antioquia os irmãos que estavam criando essa polêmica. Só que a coisa não estava fervendo, a coisa não estava de uma forma tensa. Olha o versículo 2, 15:2 fala: tendo eles, Paulo e Barnabé, chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e que ouviram de bom grado tudo o que Paulo tinha feito na primeira viagem missionária junto com Barnabé. Ou seja, Paulo e Barnabé foram bem recebidos por todos em Jerusalém. O clima não era de guerra, mas era necessário discutir esse assunto, porque agora, antes, só tinha judeus na igreja, cristãos judeus. Agora, além de cristãos judeus, agora a gente também está começando a ter cristãos gentios, que não estão debaixo da lei, nunca estiveram, e não são circuncidados, e não fazem nada que a lei do Velho Testamento mandava fazer. Então, esse assunto precisa ser discutido. Então, diante disso, então, os apóstolos e presbíteros, na companhia de Paulo e Barnabé, vão se reunir para discutir o assunto. E como que a coisa começa? Começa com um discurso do apóstolo Pedro. Não porque Pedro tem uma posição acima dos demais apóstolos, não porque Pedro é o Papa, ou porque Pedro tem a primazia, mas Pedro que começou lá em Atos 3 um discurso e onde 3.000 pessoas foram batizadas. Pedro, há um pouco tempo atrás, batizou um gentil, Cornélio, com toda a sua família. Então era uma boa pessoa, com bom senso, porque estava evangelizando tanto os judeus quanto os gentios para falar sobre o assunto. E se, mais uma vez, você quiser pausar o vídeo aqui e ler com calma Atos capítulo 15, versículos 6 a 11, faça isso. Eu não vou estar lendo todos os versículos aqui do capítulo 15, né, para nossa aula não demorar tanto, mas fica à vontade para pausar o vídeo assim que você quiser e ouvir e ler quantas vezes você achar necessário o texto que estamos estudando. Mas o que eu posso dizer é que Pedro começou o seu discurso lembrando aos irmãos que Pedro, batizou um gentil. Talvez ele foi o primeiro a batizar um gentil. Eu já disse, Pedro havia batizado Cornélio e todos os gentios que estavam na casa de Cornélio. E Pedro está falando, olha, eu não fiz isso porque eu pura e simplesmente quis, eu fiz isso porque Jesus mandou. Porque Deus falou que ele não faz mais acepção entre judeus e gentios. Então, ninguém ali na reunião de Jerusalém podia ter dúvida de que agora os gentios fazem parte do plano de Deus. Então, os gentios podiam ter essa certeza em que eles são bem-vindos, né? Na igreja de Deus, eles fazem parte do plano de Deus. Então, isso acontece, né, no discurso de Pedro, essa clareza de que os gentios agora são membros do corpo de Cristo. Depois, na sequência, Pedro relata aos judeus que estão ali que eles estão tentando impor algo para os gentios que eles mesmos, que os próprios judeus nunca conseguiram cumprir. Do que Pedro está dizendo? No versículo 10, ele está falando,
vocês estão querendo que os gentios obedeçam à lei, sendo que nós, judeus, nunca conseguimos obedecê-la. Pedro falou assim, vocês estão querendo colocar um fardo em cima dos ombros dos gentios, um fardo que nós nunca suportamos. Nós nunca conseguimos carregar esse fardo e agora vocês querem que os gentios carreguem um fardo que nós mesmos não fomos capazes de carregar? E aí, no versículo 11, Pedro deixa claro que ninguém hoje, como cristão, como discípulo de Jesus, ninguém é salvo pela lei. Ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo porque cumpre a lei de Moisés ou a lei de Deus. A salvação é pela graça. Quer seja judeu, quer seja gentil, só recebemos o perdão dos nossos pecados porque Jesus derramou o sangue dele na cruz. Então, Pedro deixa bem claro que tanto os judeus quanto os gentios só podiam ser salvos pela misericórdia de Deus. E agora, Tiago levanta e faz um discurso. Tiago agora vai fazer um discurso. Quem é esse Tiago? Não é o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago, irmão de João, que sempre estava com Pedro e João durante o ministério de Jesus, morreu lá no capítulo 12. Herodes mandou matá-lo. Esse Tiago aqui é um dos presbíteros da igreja. É o Tiago, irmão de Jesus por parte de Maria. Um dos outros filhos de Maria. Maria teve vários filhos depois de Jesus. Você pode ler Marcos, capítulo 6. Lá pelo versículo 3, Marcos dá uma lista dos irmãos de Jesus. Fala de Tiago, fala de Judas, de José e de Simão. Fala de 4 irmãos que Jesus teve. Fala que Jesus também tinha irmãs. E aqui não está falando de irmão em Cristo, porque ele está falando de algo que aconteceu antes do ministério de Jesus. Ele está falando da família física que Jesus tinha enquanto estava vivendo como homem aqui na terra. Então, esse Tiago se tornou um dos presbíteros da igreja em Jerusalém e é uma pessoa muito respeitada. E é muito respeitada porque Tiago era muito conservador como judeu. Então, muitos que estão causando essa polêmica, querendo que os gentios sejam circuncidados, tinham esperança de que Tiago fizesse um discurso em prol da circuncisão dos gentios. E como que vai ser o discurso de Tiago? Então, mais uma vez, se você quiser pausar o vídeo e ler os versículos 13 a 21, fica à vontade, pode fazer isso. Tiago começa o seu discurso lembrando de Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. E Tiago vai falar que tudo que está acontecendo aqui de gentios fazendo parte da igreja agora, já tinha sido profetizado por Amós, quando Amós profetizou que Deus iria trazer a restauração de Israel. O que Israel era uma comunidade física, era uma etnia física, era um grupo de pessoas que eram descendentes de uma única pessoa, de Abraão. Agora, Amós diz que no futuro Deus iria restaurar Israel, fazendo uma nova Israel, não mais física, não mais étnica, mas uma Israel espiritual. Agora, para alguém se tornar a nova Israel, o novo povo de Deus, essa pessoa não ia estar debaixo da lei, não ia estar debaixo da velha aliança, mas debaixo da vontade de Deus. E então, essa nova Israel agora não é mais uma Israel que obedece o Velho Testamento, que obedece às leis de Moisés, às leis de Deus do Velho Testamento, que aquilo lá foi uma aliança entre Deus e a antiga Israel, mas que obedece agora
a nova aliança. E, reforçando o discurso de Pedro, Tiago vai falar que nós não deveríamos colocar dificuldade para que os gentios fossem salvos. Nós não poderíamos obrigar os gentios a serem circuncidados, porque ser circuncidado era algo que a lei do Velho Testamento exigia, e ela não estava mais em vigor. Então, Tiago conclui a sua mensagem nessa mesma linha de pensamento de Pedro, dizendo: olha, os gentios não são obrigados a cumprirem a lei, consequentemente, não são obrigados a serem circuncidados. Mas Tiago vai colocar algo dentro aqui do discurso, um adendo aqui. Ele vai falar: olha, para que o relacionamento entre judeus e gentios possam fluir, para que eles possam conseguir se relacionarem sem dificuldade, nós precisamos pedir para os gentios evitarem 3 coisas, se absterem de 3 coisas. Então, ele vai pedir para os gentios não fazerem 3 coisas. Quais são? Na verdade, a lista que eu estou dando aqui tem 4 coisas, mas praticamente 3 coisas. A primeira coisa é não comer comida sacrificada aos ídolos. Se você ler o livro de Levítico, no Velho Testamento, capítulos 17 e 18, o livro de Levítico, os judeus não podiam fazer 3 coisas em relação que envolve comida. Comer comida sacrificada aos ídolos, ou seja, muitas pessoas sacrificavam um carneiro, um bode, um animal era sacrificado para o deus Apolo, para a deusa Afrodite. Então, depois vendiam essa carne no mercado. E aí os judeus tinham que tomar o cuidado de não comerem comidas que foram sacrificadas aos ídolos. E agora, Tiago pede para os gentios não comerem comida sacrificada aos ídolos, não porque é pecado, porque imagina terminando o culto, teve a ceia, teve a oferta, teve a mensagem, o culto acabou. E agora os irmãos vão ter um almoço coletivo. Os irmãos vão passar a tarde toda reunidos em confraternização. E o que vão servir nesse almoço? Carne. E essa carne foi uma carne comprada no templo pagão, ou comprado no mercado, que veio de um templo pagão e foi sacrificado aos ídolos. Os gentios não teriam nenhum problema de comerem essa carne, mas os judeus se sentiriam pecando. Eles se sentiriam mal porque passaram a vida toda, 1500 anos, não comendo carnes sacrificadas aos ídolos. E por causa disso, então, eles não podiam comer essa carne. E aí, de novo, agora no Novo Testamento, a Bíblia não está proibindo alguém de comer carne sacrificada aos ídolos, mas está dizendo para os gentios: olha, melhor vocês não comerem essas carnes com os judeus, porque os judeus vão se sentir mal. Outro exemplo que a lei pedia para eles não comerem carne com sangue. Por isso que eu disse que são 3 coisas, porque a terceira e a quarta coisa aqui, carne de animais estrangulados e carne com sangue, acaba sendo a mesma coisa. Porque quando eles pegavam uma galinha, por exemplo, e quebravam o pescoço da galinha, a galinha morria alguns minutos depois, mas o sangue ficava dentro da carne da galinha. E muitas vezes, quando iam preparar essa galinha, a carne continha sangue. E Levítico capítulo 17, versículos 10 a 14, pedia para os judeus não comerem carne com sangue. Então, a melhor maneira de não comer carne com sangue era pegando, por exemplo, e cortando a cabeça, degolando uma galinha ou qualquer animal, fazendo todo o sangue escoar, e aí essa carne limpa desse sangue poderia ser preparada e comida.
Então, Tiago também pede para os gentios não comerem carne com sangue, ou não comerem carne de animais estrangulados, porque isso levaria muitos judeus a se sentirem que estavam pecando. Então, o que Tiago está pedindo aqui é para que a confraternização entre judeus e gentios pudesse fluir de maneira positiva. E a maneira pela qual isso iria acontecer, principalmente envolvendo alimento, envolvendo uma refeição, era não comendo animais contaminados, sacrificados, estrangulados com sangue. E uma terceira coisa que ele pediu aí, que está no número 2 da nossa lista, é que eles se abstessem de imoralidade sexual. E lógico, isso era pecado no Velho Testamento e continuava sendo um pecado no Novo Testamento. Adultério, fornicação, imoralidade sexual continuava sendo pecado. Ué, então por que Tiago está pedindo para os gentios aqui se absterem de imoralidade sexual? Era porque para muitos gentios, quando eles frequentavam os templos pagãos, por exemplo, eles iriam no templo de Afrodite, a deusa da beleza, do amor, da fertilidade. Então, o que muitas vezes eles acabavam tendo relações sexuais com os sacerdotes e sacerdotisas do templo, como uma forma de prestar culto à deusa da fertilidade, à deusa do amor, à deusa do sexo. Então, Tiago está deixando claro aqui que agora, dentro do cristianismo, isso é visto não como um culto, não como uma adoração, mas como uma imoralidade sexual. Então, Tiago está pedindo para que os gentios, então, se abstenham, né, dessas coisas. Eu estou colocando aqui embaixo muito daquilo que eu já acabei de falar, né? Então, por que os gentios teriam que se abster dessas leis? Essas leis eram lidas todos os sábados na sinagoga judaica, quando os judeus se reuniam, como assim, era o mínimo que se esperava de um judeu. Era o mínimo que alguém poderia fazer para cumprir a lei. E não fazer isso era ofender um judeu, escandalizar um judeu. E se os gentios fossem evangelizar judeus, por exemplo, eles jamais conseguiriam ser ouvidos por judeus, ou principalmente por outros judeus na igreja que não estivessem cumprindo essas 4 coisas aqui. Então, para que principalmente os próprios judeus cristãos pudessem ter acesso aos judeus não cristãos pregando o evangelho, essas 4 regrinhas aqui eram importantes serem seguidas. Isso foi algo tão bem entendido, né, que mais tarde, quando o apóstolo Paulo escreve para os romanos, em Romanos capítulo 14, ele pede para os cristãos não comerem carne sacrificada aos ídolos, se isso for ofender algum irmão. Né? Então, mais uma vez, a ideia aqui não é que é pecado comer uma carne sacrificada para um deus pagão. A verdade, o entendimento é que eu vou tentar ter um bom relacionamento com os irmãos. E se eu vou fazer uma coisa que meu irmão vai se sentir ofendido, então eu não devo me tornar pedra de tropeço para aquele irmão. Por isso, mais tarde, Paulo também vai circuncidar a Timóteo. Mesmo Timóteo não precisando ser circuncidado, Paulo vai circuncidá-lo porque Timóteo não ia conseguir entrar num templo. Desculpa, irmãos. Timóteo não ia conseguir entrar num templo se ele não fosse circuncidado. Na entrada do templo tinha uma placa escrita que se alguém entrasse dentro do templo e não fosse circuncidado, seria apedrejado até a morte. Então, Timóteo era judeu, a mãe dele era judia e não era circuncidado.
e Paulo o circuncidou. Para quê? Porque Timóteo pudesse se aproximar dos judeus sem causar polêmica. Um judeu que soubesse que Timóteo não era circuncidado, jamais permitiria que Timóteo pregasse o evangelho para ele. Então, tudo o que acontece aqui, nessa reunião de Atos, capítulo 15, são os apóstolos, os presbíteros, tentando fazer com que agora o relacionamento de judeus e gentios debaixo da mesma igreja, quando estou pensando em igreja que é como prédio agora, né, como um corpo, pudesse fluir sem brigas e contendas. E versículo 22 fala que Barnabé e Paulo, além de outros 2 homens de boa reputação de Jerusalém, foram à cidade de Antioquia e leram essa carta para os irmãos. Quem são essas 2 pessoas, esses 2 irmãos que estão acompanhando Paulo e Barnabé? Silas e Judas, conhecido como Barsabás, né? Então, Silas e Judas. Silas, mais tarde, vai começar a acompanhar Paulo na sua segunda viagem missionária, tá bom? Então, a gente tem aqui a primeira vez no livro de Atos o nome de Silas mencionado aqui como alguém que mais tarde vai aparecer acompanhando Paulo na segunda viagem missionária. E como que foi a reação dos gentios na cidade de Antioquia ao lerem essa carta que foi escrita pelos irmãos em Jerusalém, dizendo que a única coisa que eles estavam pedindo para os gentios fazerem era se absterem dessas 4 coisas: carne sacrificada aos ídolos, imoralidade sexual, não comerem carne de animais estrangulados e carne com sangue. O versículo 31 fala que quando os irmãos em Antioquia leram a carta de Jerusalém, ficaram satisfeitos e falaram: é só isso? Não somos obrigados a cumprir a lei, sermos circuncidados, guardar o sábado, não poder comer um monte de coisa, não poder fazer um monte de coisa? Lembrando que o Velho Testamento tinha mais de 600 leis. A gente costuma pensar nos 10 mandamentos, mas na verdade o Velho Testamento tinha mais de 600 leis. E talvez eles estavam pensando que iam ter que voltar a cumprir todas essas leis. Mas o que eles entendem não, a única coisa que eles precisavam era se abster de tudo isso. E o texto vai falar que eles se alegraram, né? Se alegraram de saber que as únicas exigências eram se preocuparem na hora de eles terem refeição com os judeus, de não escandalizarem os judeus comendo carne sacrificada a animais ou carne com sangue. Ok? Mais tarde, em Gálatas capítulo 2, versículos 1 a 10, Paulo vai falar dessa reunião, ele vai falar que ele teve uma reunião em Jerusalém onde todos concordaram que os judeus não estão debaixo da lei. Alguns vão dizer que Paulo está citando esse acontecimento aqui de Atos capítulo 15, outros falam, não, necessariamente não é disso que Paulo está falando, pode ser que Paulo esteja falando de um outro momento em que judeus e gentios se reuniram para discutirem a questão do alimento. Mas eu só estou trazendo para vocês aqui essa ideia de que realmente ficou bastante claro entre os cristãos que os judeus não estavam mais obrigando os gentios a permanecerem debaixo da lei. Na próxima aula, né, a gente vai terminar o capítulo 15, né, vai terminar o capítulo 15 e a gente vai começar o capítulo 16, porque agora, aqui no capítulo 15, versículo 36 a 41, Paulo e Barnabé estão de novo trabalhando com a igreja em Antioquia da Síria, e eles resolvem a fazer uma segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé decidem fazer uma viagem passando pelas igrejas que tinham sido estabelecidas na primeira viagem missionária,
Só que acontece um grande desentendimento aqui entre Paulo e Barnabé, tá bom? Então, eu vou deixar para a gente falar desse finalzinho do capítulo 15 na próxima aula, porque a gente fala desse desentendimento e ao mesmo tempo já começa a segunda viagem missionária de Paulo, tá bom? Encontro vocês na próxima aula. Que Deus nos abençoe e nos dê uma ótima semana. Fiquem com Deus.